Abre aí a Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Hoje eu quero trazer aqui uma mensagem bem rápida, bem prática. É uma mensagem bem simples. Não tem nada mirabolante. Não existe aqui nenhuma descoberta incrível teologicamente falando. Mas é uma palavra que eu creio que tem me transformado na sua simplicidade e no seu poder. Eu amo o fato que Deus usa as coisas simples para confundir os sábios. Não é isso que a palavra diz? E eu tenho fé que o Senhor vai falar conosco hoje, e depois nós vamos dar então espaço para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quiser fazer. Tudo bem? Em Romanos 12, nós encontramos aqui um texto que é muito conhecido e tem muito a ver com a nossa mentalidade. Eu escutei uma frase recentemente que explica muito bem esse processo de conversão e o processo de amadurecimento do crente. E dizia mais ou menos assim: quando você é salvo, o Senhor te arranca da lama. Quantos são gratos que Deus te tirou da lama? Mas uma vez que você está em Jesus, Ele quer te submeter a um processo aonde pela palavra Ele vai lavar como uma mangueira lava a lama de você. Faz sentido? Esse processo é o processo de santificação, é o processo de amadurecimento, de maturidade espiritual. E mudança e transformação, ele não é resultado de mudança de comportamento apenas. Deixa eu repetir: transformação não é resultado apenas de mudança de comportamento. A tua transformação, a tua mudança, ela tem a sua origem na mudança de mentalidade. Uma vez que a tua mentalidade está transformada, então os seus comportamentos irão mudar também. É justamente isso que o apóstolo Paulo está falando no versículo 2 de Romanos 12. Se você puder acompanhar comigo aí no texto, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Quantos aqui entendem que uma vez que você estava na lama, você pensava de uma certa forma, e hoje você não pensa daquela mesma forma, não é verdade? Aquilo que era sucesso antigamente, hoje para você não é a métrica que você usa para você medir o teu sucesso. Aquilo que era normal antigamente para você não é aquilo que você usa como algo normal hoje. Tinha pecados que você cometia antes de Cristo que para você era, todo mundo faz. Hoje, aquilo lá tira até teu sono. Eu lembro uma vez, conversando com um jovem que tinha acabado de se converter, e no final do culto ele veio para mim, lá na frente, lá no altar. Ele falou assim: pastor, quando terminar o culto, cara, preciso conversar contigo. Falei: tudo bem, vamos conversar. Terminou o culto, daí ele ficou me esperando, eu fui conversar com ele. Ele falou assim: pastor, é o seguinte, eu estou questionando se eu realmente me converti. Falei: mas você está convertido já há uns 4 meses, a gente tem te acompanhado, eu sei que o Senhor fez uma obra radical na tua vida. Como assim você está questionando? Por quê? Sabe por quê, pastor? Porque eu não consigo me livrar do vício da pornografia. Eu acho que eu não me converti. Eu falei: tá certo, você sabe que isso é pecado e você sabe que você tem que se livrar disso, mas por que você está questionando tua conversão em cima desse pecado? Porque se eu tivesse convertido mesmo, por que eu não consigo me desvencilhar disso? E eu perguntei para ele: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 19 anos. Falei assim: quando é que você começou a se envolver com essa lama da pornografia? Ele falou: aos 12 anos de idade. Você se converteu há 4 meses atrás. Então você quer dizer para mim que os últimos 7 anos que você se envolveu com essa sujeira, com esse pecado, você se sentia da maneira como você está se sentindo agora? Ele olhou para mim e falou assim: não. Por que não? Porque todo mundo fazia isso na escola, meus amigos todos se envolviam com isso. Meu pai falava que isso era normal, que todo homem faz isso, e para mim era uma coisa normal. Falei: justamente, está aí o sinal que você se converteu. Ele ficou me olhando e falou assim: por quê? Porque como que uma coisa que antigamente é normal, agora para você está te tirando teu sono? Porque teve uma mudança na tua natureza. Aquilo que antes era normal, hoje não é mais normal para você.
Não quer dizer que você não vai ter que transformar a tua mentalidade, amadurecer, se santificar e se livrar desse vício. Mas aí está um indício que quando Jesus entrou em você, tudo se fez novo. Quantos podem dar glória a Deus que Ele transformou tua vida? Faz sentido? Tudo se fez novo. O que o apóstolo Paulo está falando é: quando você estava no mundo, você tinha uma forma de pensar. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados. Fala comigo, transformação. Pela renovação da vossa mente. Fala comigo, arrependimento. O arrependimento carrega duas perspectivas. Você tem o arrependimento do evento, o momento que você percebe que você está indo na direção errada e você dá uma guinada na tua vida de 180 graus. É um arrependimento, um evento. Você teve esse evento na tua conversão, mas você também tem um arrependimento como um processo. E isso é o que o apóstolo Paulo está falando aqui de metanoia. É um processo que eu e você precisamos abraçar. É um processo de renovação da nossa mente. Nós estamos com o nosso espírito regenerado no momento que nascemos de novo, mas existe algo aqui que ele diz: a tua transformação vai depender de uma mudança de mentalidade. Você é salvo uma vez que você crê, mas você vai ter que crer todos os dias para viver a vida em abundância. Pegou isso? Fala comigo, Jesus Cristo veio me dar vida e vida em abundância. Você vai se contentar só com vida eterna, ou você fala: eu quero a vida eterna e também a vida em abundância? Para você ter a vida eterna, você crê uma vez no evento do arrependimento, mas para você ter a vida em abundância, você tem que crer todos os dias. Então, como que funciona eu crer todos os dias? Quando você está na palavra e a palavra fala, é assim que você tem que lidar com os teus relacionamentos. Você tem um teste: ou eu vou crer na maneira como a minha família me ensinou a lidar com os relacionamentos, ou eu vou crer na maneira como a palavra me ensina a lidar com meus relacionamentos. Quando você está lendo a palavra fala assim: é assim que você faz gestão das suas finanças. Você vai pensar: ou eu vou crer como a sociedade fala que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, ou eu vou crer como a Bíblia fala que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. Faz sentido? Para você ter vida abundante, você precisa crer todos os dias. Aonde que entra a abundância do reino na tua vida? Em todas as áreas onde a Bíblia tem a palavra final. Deixa eu repetir. Aonde é que você vai ter a abundância do reino na tua vida? Você pode falar: Theo, mas eu já sou salvo. Sim, mas na tua vida sexual a Bíblia não tem a palavra final. Então nessa área você está vivendo mediocridade. Theo, eu já sou salvo. Sim, mas na maneira como você cria teus filhos, você não tem a Bíblia como a verdade absoluta. Então ali ainda te falta abundância. Faz sentido? Eu quero ter vida eterna no evento do arrependimento e quero viver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deixa eu dizer uma coisa: quando você chegar no céu, você não vai precisar ser curado. Quando você chegar no céu, você não vai precisar ser liberto. O sangue de Jesus está aqui, a tua fé existente está aqui para você viver tudo aquilo que Ele pagou na cruz para você. Não é na glória, é também na terra dos viventes. Faz sentido? O salmista falava: eu creio que eu verei a bondade do Senhor aqui na terra dos viventes. Não é da vontade de Deus que você simplesmente viva salvo e como miserável aqui nessa terra. Faz sentido? Eu quero crer que a Bíblia me dá respostas, não apenas para a minha salvação, mas também para o meu dia a dia aqui na terra, porque o Senhor me pôs aqui nessa terra para eu ser um bom mordomo e ser um representante do céu aqui. Se não fosse assim, Jesus não nos ensinaria a oração do Pai Nosso da maneira como Ele nos ensinou. Que venha o teu reino. Se fosse para simplesmente viver a abundância do reino quando a gente chegasse na glória, que Ele fale: tenha paciência que daqui a pouco você vai morrer, daqui a pouco você sai desse mundo aí, daí você vai viver tudo que você tem que viver lá na glória. Não,
Ele nos ensina o oposto: que venha o teu reino. Eu falo para as pessoas, o nosso desafio como crentes evangélicos é que muitas vezes nós estamos confundindo a nossa missão com o nosso destino. Nós pensamos que a nossa missão é chegar no céu. Deixa eu dizer uma coisa: você é salvo pela graça, mediante a fé, não por obras. Quem pode dizer amém para isso? Não tem nada que você possa fazer para herdar ou merecer tua salvação. Então logo aí de cara você vê que não tem uma missão para chegar no céu. É impossível essa missão. Ele não pediria para você uma missão que seria impossível, porque ele é um bom pai, e bons pais não enviam filhos para missões impossíveis, porque missões impossíveis estão fadadas ao fracasso. Quando Deus te envia para uma missão, Ele te dá todos os recursos necessários para você cumprir a missão que Ele te enviou. Por isso, aonde for que você estiver, você tem tudo em Cristo para cumprir o que Ele te chamou a cumprir. Faz sentido? Você só precisa aprender a acessar. Você só precisa entender aonde da palavra eu tiro as verdades que vão me dar o acesso. Então quando o Senhor fala, olha, você é salvo pela graça mediante a fé, quer dizer que existe um destino, o céu, que só consigo chegar lá por algo além daquilo que eu posso fazer, e por isso que eu tenho que merecer pela graça. Então Ele não pediria para você chegar no céu na tua própria força. Então não confunda a tua missão com o teu destino, porque o teu destino é o céu, o meu destino é o céu, mas a minha missão, e por isso que Ele envia o Espírito Santo a nós, é para trazer o céu para a terra. Faz sentido? Então o que você está fazendo aqui? Eu e você, nós não estamos numa contagem regressiva para o mundo terminar. Eu carrego o Maranata no meu coração. É lógico que eu quero que Jesus venha, mas eu falo uma coisa: enquanto Ele não vem, eu preciso dar frutos. Fala comigo, frutificação. Frutificação é a vontade de Deus na tua vida. Se você perguntar, eu quero descobrir a vontade de Deus na minha vida, deixa eu te dizer qual que é a vontade de Deus na tua vida: é que você dê frutos. Então o que seria dar frutos? Fazer discípulos. Faz sentido? Que você venha ser o espelho do céu na terra, que você venha ser então o embaixador do reino na sociedade, no lugar onde você trabalha, onde você mora. E por isso que o apóstolo Paulo fala: transformação virá através da renovação da tua mentalidade. O Senhor está falando com você? Sim ou não? Então vamos entrar na mensagem agora. Você está pronto? Vocês estão prontos, gente? Eu quero falar sobre crenças que vão transformar nossa vida. 5 crenças que vão transformar a tua vida. Eu faço declaração, e deixa eu dizer uma coisa: você deveria fazer declaração também. Eu faço declaração sobre a minha vida. Eu não faço declaração para convencer ninguém. Eu faço declarações bíblicas para me convencer. Eu repeti, você deveria fazer declarações bíblicas, não é para convencer ninguém, mas para você se convencer. Eu não estou fazendo declarações que são passes de mágicas, truques, nada disso, clichês. Eu estou fazendo declarações que são trechos bíblicos, e obviamente nós temos que mudar os nossos comportamentos, mas eu quero hoje falar sobre a raiz do comportamento. A raiz do comportamento são mentalidades, e crenças forjam a tua mentalidade. E quando eu declaro aquilo que eu acredito, a minha mentalidade é transformada. Eu creio que Deus pode transformar mentalidades derrotistas para mentalidades vitoriosas. Quem pode dizer amém para isso? A gente vê isso na Bíblia. Gideão foi transformado. Ele tinha uma mentalidade derrotista, ele foi transformado numa mentalidade vitoriosa. Quem lembra da história de Gideão? Você vê, o próprio Pedro teve a sua mentalidade transformada, uma mentalidade de covardia para uma mentalidade ousada, onde ele prega o evangelho lá em Atos, e milhares vêm para Jesus em um só apelo. Alguns dias antes ele estava negando Jesus. O Senhor transformou a mentalidade dele. Moisés teve a sua mentalidade transformada. Você lembra disso? Moisés, ele começa a se enxergar de fato como aquele que foi chamado para ser o libertador de Israel. Ele fala: não, Deus, eu sou gago.
Abraão teve a sua mentalidade transformada, como aquele que se enxergava como um estéril e se tornou então o pai das nações. Eu estou dizendo isso porque eu não quero saber qual for a tua mentalidade hoje. O Espírito Santo está aqui para transformar tua mentalidade, a tua mentalidade derrotista, para que ela venha se tornar então uma mentalidade vitoriosa. Quem pode dizer amém para isso? A primeira mentalidade que você precisa declarar sobre a tua vida, essa crença que vai forjar você, eu declaro isso, não vou falar todo dia, mas quase todos os dias ou muitos dias, eu declaro essa verdade bíblica. Eu falo: Theo Hayashi, você crê que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico? Fala comigo: eu creio que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Por que isso é importante? Porque quando eu estou passando por tribulações, quando eu estou passando por provas, quando eu estou passando por dificuldades aqui, eu vou acessar o mundo espiritual, porque eu sei que tudo isso que está acontecendo, que não está indo como eu gostaria, é passageiro, porque o mundo espiritual é que pauta a minha verdade, o mundo físico é só a realidade está aqui um dia, amanhã ela pode ir embora, mas a verdade do Senhor nunca passará. Faz sentido? Então eu preciso acreditar nisso, eu preciso crer em algo lá em Hebreus 11:3. E por sinal, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, eu vou correr rapidinho, e se você não conseguir chegar em todas as referências, vai anotando e depois você medita em cima desses trechos da palavra. Hebreus 11, versículo 3 fala assim: pela fé, fala comigo, pela fé, não pela lógica, não apenas pelas evidências humanas, não pelas opiniões dos especialistas. Ele diz: pela fé nós entendemos que o universo, este mundo, foi formado pela palavra de Deus. Olha só, o que forjou, o que deu início, o start para esse mundo? A palavra deixa clara: e disse Deus. Fala comigo, a palavra de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, fala comigo, o visível, não foi feito do que é visível. Olha isso que ele está falando. O mundo visível, isso aqui não foi feito do físico. Algo iniciou no invisível para gerar o visível. Você é filho da tua mãe, não é verdade? Deixa eu falar uma coisa: o visível é filho do invisível. Assim como você é filha da tua mãe, o visível é filho do invisível. O que é o invisível? O mundo espiritual. Então, se tudo que rege a tua vida é só o que é visível, se a tua vida é só regida pelos seus 5 sentidos, se a tua vida só pode, caber dentro do teu cérebro. Deixa eu te dizer uma coisa: a pessoa que fala assim: eu não entendo, então não creio. Deixa eu te dizer uma coisa: a pessoa que fala assim, eu não entendo, então não creio, está dizendo que para você acreditar em algo, aquilo tem que caber dentro da tua cabeça. Então, de fato, não vale a pena você adorar algo que é tão pequeno que cabe dentro da tua cabeça. Eu preciso crer que algo que merece a minha adoração é maior do que o meu raciocínio. Faz sentido o que eu estou falando? Então, o visível é filho do invisível. Portanto, aquilo que a palavra de Deus diz acerca de mim é aquilo que eu vou crer. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler aqui do versículo 14. 1 Coríntios 2, 14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Para aqui, você já teve aquela experiência onde você teve um encontro espiritual com o Senhor Deus? Foi algo tão palpável, algo tão impactante, e você foi compartilhar ou dividir essa experiência com alguém que não é cristã. Alguém já passou por isso? E a pessoa te olha como se você fosse um maluco? Quem já... Tá bom, então aprenda a lição: não divida as coisas espirituais com quem não consegue discernir as coisas espirituais.
Tem coisas que o Senhor fala para você no secreto, que é para você guardar para pessoas espirituais. Ele está dizendo, tem certas coisas no mundo espiritual que vão ser discernidos espiritualmente falando. Quando você vem para Jesus, tem um termo que a gente usa, você nasceu de novo. Quem já escutou isso? Eu nasci de novo, não é verdade? Por que você nasceu de novo? Porque o teu espírito estava morto. O que quer dizer que a pessoa que não nasceu de novo ainda tem um espírito morto. E por que você vai falar de coisas espirituais com alguém que tem um espírito morto? E esperar que a pessoa vai ter que entender o que está acontecendo com você. E daí ela está fazendo chacota de você por falta da tua sabedoria de entender que as coisas espirituais precisam ser divididas com pessoas que são espirituais. É isso que o apóstolo Paulo está falando, versículo 15: mas quem é espiritual, acompanha comigo, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fala comigo, eu tenho a mente de Cristo. Então, se algo for acontecer no físico, aquilo que acontece no físico é uma resposta direta de algo que aconteceu no espírito. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa: a tua vida no físico é resultado da tua vida de oração. Você forja a tua vida física é no lugar secreto. O que você está vendo aqui, ao redor de você, essa igreja, os líderes, os frutos, deixa eu te dizer uma coisa, eu te garanto que foram, antes de manifestações físicas, declarações espirituais. Se você pudesse escutar às vezes a minha vida de oração, você pensaria, esse cara é louco. Na verdade você não pensaria isso, porque você tem a mente de Cristo e você discerne as coisas espirituais. Só que você tem que ter uma vida de oração tão ancorada na verdade espiritual da palavra, que as pessoas carnais escutariam a tua oração e pensariam, esse cara pirou, porque você está declarando a partir do lugar celestial, onde você está sentado com Cristo, e as tuas palavras carregam poder criativo. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não estou falando que você vai criar que nem Deus cria, no sentido de haja luz e houve luz, mas o que eu estou falando é quando você enxerga Gênesis 1, aonde fala o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve. Sabe, tem algo especial quando o Espírito Santo está pairando sobre uma situação. Eu não sei se você já sentiu isso. Você está no momento de oração e você está lá, petição, agradecimento, louvor, petição. De repente parece que o clima começa a mudar e o negócio começa, sabe, a borbulhar dentro de você, e parece que uma fé começa a surgir e aquilo começa a aumentar. Parece uma ousadia no espírito. Quem já sentiu isso? E daí você começa, já está ligado o que eu estou falando? Só eu que sou pentecostal aqui? Não? Às vezes eu estou lá no meu quarto e de repente eu começo a ver que o negócio começa a ficar quente, e parece que o Espírito Santo fala assim, agora eu estou pairando, faz declaração. E eu faço a declaração de acordo com a vontade de Deus na palavra, e eu começo a declarar em nome de Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Não na minha própria força, na minha própria autoridade, porque eu não tenho nada. É no nome de Jesus. Em nome de Jesus haja cura, em nome de Jesus haja ressarcimento, em nome de Jesus haja paz nesse lar, em nome de Jesus eu começo a fazer declarações. Existe uma combustão que acontece quando o Espírito está pairando sobre uma situação e há uma declaração, porque o mundo espiritual é superior ao mundo físico, e o mundo físico precisa se submeter às palavras que são gatilhos espirituais. Você crê nisso? Fala para quem está ao teu lado, você é o resultado das suas declarações. O que você está crendo? Eu creio que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, por isso eu faço declarações. Número 2, fala comigo, eu creio em todas as promessas do Senhor Deus sobre a minha vida. Eu não estou falando de algumas promessas, estou falando de todas as promessas. E vou falar uma coisa, quando você começa a entrar na palavra, você vai começar a descobrir certas promessas de Deus na tua vida, que você vai falar assim, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus bom, mas acho que aqui o Senhor exagerou. Mas deixa eu te falar uma coisa, creia em
todas as promessas, não apenas nas mais prováveis, mas em todas as promessas de Deus sobre a tua vida. 2 Pedro capítulo 1, abre aí comigo rapidinho, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, olha só o que a palavra diz, fala aqui, visto como seu divino poder. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem a ver com você, então relaxa. Está aí no texto, é o divino poder, é o poder de Deus, visto como seu divino poder, nos deu algumas coisas, é isso? É isso? Nos deu o quê? Sabe o que quer dizer tudo? No grego original a palavra tudo significa tudo. Alguns não pegaram. O que diz a palavra sobre a nossa vida? Ele diz aqui, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Tudo que você precisa saber de vida, de piedade. O que quer dizer piedade? É a característica do pio, do puro, de Deus, da divindade. Ele fala, tudo que você precisa para viver a vida com Deus, o divino poder te dá, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Abre comigo Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha só o que esse texto diz, nos encoraja. Ele fala aqui, na minha tradução está aqui, guardemos. Mas olha só, a minha tradução diz aqui, apeguemo-nos com firmeza. Eu estou lendo do NVI. Apeguemo-nos com firmeza. Ele está falando assim, agarra, segura, com força. Não é simplesmente, vai lá e alcança alguma coisa. Não, agarra, com garra. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora eu quero que você medite um pouquinho nisso. Se eu tenho que me agarrar com firmeza, é porque vai ter momentos na tua vida aonde as circunstâncias vão tentar tirar de você as promessas de Deus. Faz sentido? Então você está passando por uma situação onde você fala assim, eu estou com dúvida, parece que eu estou passando aqui por uma turbulência, eu estou passando aqui por uma tempestade. Deixa eu dizer, é nesse momento que você vai ter que se agarrar àquilo que você professa. O que você professa? Que Deus tem um plano para a minha vida, que Deus me chamou, que eu sou perdoado, que eu sou um filho totalmente aceito, que Ele me chamou para fazer obras maiores do que essa. Quem pode dizer amém para isso? Porque se você não se agarrar com firmeza, a tribulação vai tentar bater e tirar da tua mão aquilo que é a promessa que você professa. Pois aquele que prometeu é fiel. Sabe, quanto mais revelação você tem da fidelidade de Deus, mais você agarra na promessa dele. A pessoa que titubeia, não sei se Deus tem um plano para mim, não sei se Deus me perdoa de verdade, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se realmente eu vou ver restauração na minha família, eu não sei se Deus vai trazer restauração no meu casamento, eu não sei se minha casa toda vai servir o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, a pessoa que está titubeando nas promessas de Deus, ainda carece de revelação da fidelidade de Deus. Então não é simplesmente Deus me dá força, sim, Deus me dá força, mas Deus me dá mais revelação de quem tu és, porque quanto mais eu conheço da tua fidelidade, mais naturalmente eu vou me agarrar nas suas promessas, porque aquele que é fiel, que prometeu, vai cumprir até o final. Quem pode dizer amém para isso? Sabe, algo poderoso acontece dentro dos nossos corações quando a gente passa tempo meditando, quando a gente passa tempo declarando as promessas de Deus. Então creia e declara as promessas específicas da tua vida. Leia a palavra e começa a sublinhar as promessas de Deus na Bíblia, e você põe no post-it. Sabe o que é o post-it? E cola na tua geladeira, cola no teu espelho e começa a declarar. Não declara para convencer o teu marido, não declare para convencer os teus pais, declare para se convencer. Faz sentido? Eu vou me convencer da palavra sendo verdade na minha vida, porque eu creio em todas, não algumas, em todas as promessas de Deus sobre mim, não as mais prováveis, mas em todas. E obviamente vão ter momentos na tua vida onde o Espírito Santo vai te levar e ele vai enfatizar certas profecias. Por isso que eu quero ser um bom mordomo da palavra profética. Quem aqui crê na palavra profética do Senhor nos dias de hoje? Você acredita que Deus fala com você através da profecia? Quando você está diante de um homem de Deus, uma mulher de Deus, às vezes o Senhor envia pessoas para você,
Grava aquilo, anota aquilo, guarda, não seja leviano. Não trate uma profecia como se fosse um gole de alguma coisa para te dar um ânimo. Guarde aquilo. Eu tenho uma pasta de profecia na minha sala, no meu gabinete, profecias. Outro dia eu estava limpando as coisas, eu chamei a equipe lá que trabalha comigo, falei assim: me ajuda aqui. De repente eu esbarrei numa pasta de profecias, eu falei: cara, isso aqui tem uma. Tinha uma quando eu era criancinha, 92. Um profeta sul-africano passou lá em São Paulo, veio ministrar. No meio da mensagem ele interrompeu a mensagem. Ele falou assim: você menino aqui, da segunda fileira, eu lembro como se fosse ontem, fica de pé. Fiquei de pé, igreja lá, Monte Sião, lá atrás, não era nem Zara, Monte Sião. Falou assim: assim diz o Senhor. Tem uma tia, sabe aquelas tias de escola dominical? Até hoje minha intercessora, ela pegou o cassete depois da profecia, ela redigiu, transcreveu tudo e me deu num papel de caderno. Até hoje, o papel está amarelo, está naquela pasta. E eu fui ler. Quando eu fui reler essa profecia é de 1992, eu fui começar a reler, eu falei: caramba, isso aqui é o Dunamis. Ele já estava profetizando as coisas que o Senhor faria através de mim no Dunamis. Eu falei: Deus, como o Senhor é fiel. Então pega as profecias, colecione as profecias, ora acima delas, teste as profecias. Toda profecia tem que estar alinhada com a palavra, e você deposita a fé em todas as promessas de Deus. Por que você tem que fazer isso? Porque isso é bíblico. 1 Timóteo 1, abre aí comigo, 1 Timóteo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, versículo 18. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé. Seu filho na fé é Timóteo, ele é o bispo da igreja de Éfeso, um jovem bispo com tanto potencial, tanta responsabilidade. Olha o que ele fala para esse jovem bispo. Ele fala assim: Timóteo, meu filho, eu dou-lhe esta instrução. Olha só o que está escrito o texto: segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Sabe o que Timóteo é? Timóteo é o nosso exemplo para acreditar agressivamente nas profecias e nas promessas de Deus sobre a tua vida. Tem certas profecias, tem certas promessas de Deus na tua vida, que se você não for agressivo, o diabo tira elas da tua mão, joga elas ao ar, o vendaval vem, você se perdeu, você esqueceu dos planos de Deus na tua vida. Fala comigo: agressividade. Não é isso que a palavra diz? O reino de Deus é tomado à força e os violentos se apoderam deles. Tem momentos que você tem que ser que nem uma criança. Jesus dizia isso: a não ser que você seja que nem uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. Tem momentos na tua vida, temporadas na tua vida, que você simplesmente é que nem uma criança. Eu estou com uma criança de 4 meses de idade lá em casa, a nossa menininha, número 4. E cara, quando ela começa a mamar e a Júnia põe ela para dormir, cara, ela está entregue. Você já viu criança mamando? Está entregue. Às vezes você recebe o reino assim, só assim: mas não faz sentido, pastor, mas não faz sentido. Cara, só se entrega, se joga. O rio está aqui, meu, se joga, se taca aí, velho. Agora tem momentos que o Senhor fala assim: agora isso aqui, é só através de jejum e oração que essa casta vai sair. Nesses momentos, agressividade. Você que é um cristão maduro, você vai ter que discernir. Tem momentos que você vai simplesmente se jogar nos braços do papai. Agora tem outros momentos que você vai ter que ir para a guerra. E você vai ter que agarrar com firmeza, você vai ter que ser agressivo e falar: o Senhor prometeu isso sobre a minha família, eu estou jejuando sobre esse negócio aqui há mais de 10 anos, mas eu creio que aquele que começou a boa obra aqui em casa vai ser fiel para cumpri-la. Quem pode dizer amém para isso? Você vai precisar ser agressivo nas promessas. Sabe, você vai ter que fazer guerra por elas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então você tem que acreditar. Fala comigo: eu creio em todas as promessas, não algumas. Fala comigo: todas as promessas de Deus sobre mim. Número 3, eu creio que eu sou único, que eu sou significante, e que Deus tem um dom específico que Ele depositou na minha vida. Você tem que crer que Deus tem algo específico para você. Essa é a maravilha de Deus, que ao passo que você pertence a um todo, Ele olha para você como único. Esse é o Deus que você serve.
esse Deus que está escrito lá em Romanos 12, versículo 4, abre lá comigo, a gente já começou o texto hoje com Romanos 12, versículo 4, ele fala: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha só o versículo 6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O que significa isso? Você é único. Fala comigo: eu sou único, eu sou significante, e Deus depositou em mim um dom específico. Igreja, deixa eu te dizer uma coisa: não tem ninguém como você. Você acredita nisso? Eu estou aqui dizendo algo para você, você precisa prestar atenção nisso. Ninguém vai fazer do jeito que você faz. Ninguém faz do jeito que você faz. Por quê? Deus te deu uma graça específica. Ninguém carrega a tua graça, ninguém carrega os teus dons. Você é você. Para de ficar tentando imitar os outros. Quando você tenta imitar os outros, é sempre uma cópia inferior. Seja você original. Ninguém consegue ser você que nem você. Fala para quem está do teu lado: você é incrível. Sabe, você carrega. Fala para quem está do teu lado assim, ó, você carrega uma graça específica. Qual que é a tua graça? É influenciar tipos de pessoas específicas. Eu não consigo alcançar o mesmo tipo de pessoa que o bispo Lucas alcança. O bispo Lucas não alcança o mesmo tipo de pessoa que a bispa Priscila alcança. Cada um tem a sua graça específica. Faz sentido o que eu estou falando? E diante dos olhos do Senhor, a única coisa que o Senhor está pedindo para você é fidelidade. Seja fiel com o dom que Ele depositou na tua vida. Qual que é o dom que Deus pôs em você? Você é único, você é significante, e quanto mais você entender isso, eu descobri isso na vida, quanto mais eu entender o meu chamado. Eu vou confessar uma coisa para vocês: quando eu converso com o bispo Odovalho, às vezes eu fico assim, meio tonto. Você já conversou com pessoas assim? Que a visão é tão grande, a velocidade de pensamento é tão rápida que você fica um pouquinho tonto. E a tentação é eu sair da conversa me sentindo um burro. Mano, eu não sei de nada, meu Deus do céu. E daí o Senhor Ele me encoraja: mas eu te fiz de um jeito específico. Faz sentido? Quantos dão graças a Deus pelo bom pai que você tem? Sabe, uma coisa que eu descobri é que quando você honra o dom que Deus pôs dentro de você, Provérbios 18, versículo 16 fala assim, que o teu dom, o teu presente, mas no texto original é o dom, é o talento. O teu dom vai fazer espaço para você. Quando você honra aquilo que Deus põe dentro de você, aquilo é manifestado em potências. Faz sentido o que eu estou falando? Então você tem que começar a reconhecer aquilo que Deus pôs em você e parar de ficar se comparando. Agora, sabe, tem um cara que me inspira. Ele já não está vivo, mas ele foi um herói da fé. Muitas pessoas conhecem o nome de um grande avivalista chamado Charles Finney. Alguém aqui já ouviu falar de Charles Finney? Levanta a mão se já ouviu falar de Charles Finney. Bastante gente, tá. Charles Finney foi um grande avivalista que Deus usou com muito poder. É um cara assim que Deus usou para avivamentos e grandes moveres de salvação, de restauração. Agora, pouquíssimas pessoas conhecem o nome Daniel Nash. Alguém aqui já ouviu falar de Daniel Nash? Uma mão que eu estou vendo, duas. Agora, se você não sabe a história de Daniel Nash era um intercessor pessoal de Charles Finney. Daniel Nash não sabia pregar que nem Charles Finney. Daniel Nash não sabia fazer o apelo para a salvação como Charles Finney. Daniel Nash não, talvez, fluía no poder que nem Charles Finney, sinais, maravilhas, mas o que Daniel Nash sabia fazer é orar como ninguém orava. Você sabia disso? E quando ele falava com Charles Finney como o seu parceiro no ministério, ele falava assim: Charles, qual que é o próximo lugar para as suas reuniões de avivamento? E ele falava: olha, eu vou fazer a reunião lá em Nova York. Então sabe o que Charles Finney falava? Falava assim: quando que você vai fazer? Daqui 2 semanas. Daniel Nash já ia com a sua equipe. Ele chegava lá em Nova York, ele pegava um quartinho de hotel, ele ficava lá e ele começava a sua campanha de jejum e oração. Ele ficava orando
2 semanas antes, preparando a atmosfera para as reuniões de Charles Finney. E diz a biografia de Daniel Nash que tinham momentos onde ele continuava mesmo naquele quarto e estava lá Charles Finney em reuniões e cruzadas de milhares e milhares de pessoas. Ele nem aparecia, ele falava assim: eu estou aqui no meu quarto, no meu lugar secreto, fazendo intercessão para você. Por quê? Ele reconheceu o seu dom. Faz sentido? E o próprio Charles Finney falava: se não fossem as orações de Daniel Nash, 70% a 80% do fruto do meu ministério não viria à tona. Tem relatos até de momentos onde Charles Finney começava a fazer apelo. Daniel Nash, quando ele estava na reunião, ele saía correndo, ele ia atrás, ele entrava debaixo do palco e ajoelhado debaixo do palco. Imagina Charles Finney relatando: eu pregando o fogo de Deus, sabendo que tinha o maior intercessor da face da terra debaixo dos meus pés, orando a colheita para chegar. Porque um homem entendeu o seu dom, um homem entendeu a sua graça específica. Fala para quem está do teu lado: você é único. Fala para quem está do teu outro lado: você é significante. Agora olha para os tetos, para o céu. Eu ia falar para o céu, não. Olha para o teto e diz assim: eu tenho um dom específico. Vocês estão bem aí, igreja? Pode continuar por mais 2. O Espírito Santo está falando com você? Número 4, anota aí comigo: eu tenho a solução e os recursos para todas as circunstâncias. Agora você pode pensar: Thelma, agora você exagerou. Como assim? É o que a palavra diz. Você e eu, nós temos a solução e os recursos para todas as circunstâncias. Como é que eu sei disso? Porque lá em Tiago capítulo 1, abre aí comigo, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Se tem uma coisa que Deus quer te dar, é sabedoria. A palavra diz que Ele vai te dar livremente e de boa vontade. Porém, peça com fé, não peça duvidando, é o que a palavra diz no versículo 6. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Anota o que eu vou te falar agora. O medo de não saber o que fazer é um problema maior do que não saber o que fazer. Deixa eu repetir: o medo de não saber o que fazer é um problema maior do que não saber o que fazer. Porque deixa eu falar uma coisa: se você tem medo que você não vai saber o que fazer, você não conheceu o teu Deus ainda. Faz sentido? É totalmente entendível você se chegar a Deus e falar assim: Deus, é o seguinte, eu não tenho a mínima noção como o Senhor vai me tirar dessa, mas uma coisa eu sei: o Senhor pode me tirar dessa. Eu não sei o que fazer. As minhas finanças, eu não sei como dar jeito. Eu não sei o que fazer no meu relacionamento. Eu não sei o que fazer aqui na minha vida pessoal. Eu não sei o que fazer com a minha saúde. Eu não sei o que fazer, Deus, mas eu sei que o Senhor sabe. Faz sentido? Eu sei que a tua palavra diz que se eu precisar de sabedoria, o Senhor vai dar livremente, de boa vontade. Aí, olha, Deus, de tanta coisa que Deus pode te dar, tem uma que Ele fala: eu vou te dar livremente, de boa vontade. É o que? Saber o que fazer. Sabedoria. O Senhor está louco para te dar sabedoria. Fala para quem está do lado: peça sabedoria. Ele está louco para te entregar. Filipenses 4, abre aí comigo rapidinho. Filipenses 4, versículo 11 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Fala comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Agora aplauda Jesus bem forte: Ele te fortalece. Glória a Deus. Sabe, eu entendi que Deus
quer te fazer bem-sucedido internamente, independente como você esteja externamente. Aquela métrica que muita gente tem, uma pessoa bem-sucedida, no exterior tem que ser assim, 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 assim. Pode até ser que não. Mas deixa eu falar uma coisa, a pessoa que é abençoada, ela carrega algo internamente. Sabe por quê? O Senhor quer construir algo em você que é sustentável. Fala comigo, sustentabilidade. O que significa você ter uma fé, um andar espiritual sustentado? Significa que você é maior por dentro do que você é por fora. Você não está fazendo propaganda na tua vitrine de algo que você não tem no teu depósito. Tem gente que é isso, só vive de aparência. Que o Senhor encontra em nós pessoas que são grandes por dentro. Faz sentido o que eu estou falando? É isso que o apóstolo Paulo fala. Olha, eu não sei se vai ter muita comida, se vai ter pouca comida, se eu vou estar sendo torturado pelo evangelho, se eu vou estar pregando para multidões, se eu vou estar vendo milagres, se eu vou estar enfermo na cadeia. Eu sei de uma coisa, quando eu estou com Ele, tudo eu posso, porque Ele me fortalece. Faz sentido? Se você carregar essa convicção no teu espírito, você é imbatível. Você tem fé disso? O meu Deus, fala comigo, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Porque eu vou falar para você que a provisão de Deus é mais do que financeira. Não estou falando que ela não é financeira, ela é mais do que só financeira. É a provisão de Deus nas suas emoções. O que adianta você estar com a conta cheia, mas está com depressão? A provisão de Deus é mais do que só financeira. A gente tem uma mentalidade rasa, a gente pensa que provisão é só no âmbito material. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer te prover no âmbito material, mas também Ele quer te prover nas suas emoções, Ele quer te prover com qualidade nos seus relacionamentos, o Senhor quer te prover com criatividade. Quantos acreditam que Deus pode dar criatividade? Criatividade para sair da situação onde você está, criatividade para ajudar pessoas ao teu redor, criatividade para gerar emprego, criatividade para trazer soluções a problemas, criatividade para trazer cura a doenças. O Senhor quer prover para você suprimento espiritual, que nunca falte óleo na tua candeia, que ninguém venha pedir oração e nada venha acontecer porque você não tem óleo. Espera um pouquinho que eu vou ter que jejuar um pouquinho, depois eu oro por você. Meu irmão, se encontre cheio do óleo. Faz sentido o que eu estou falando? Se você é aquela pessoa, e você vai reconhecer em qualquer lugar que tem comunidade de fé, tem aquela tiazinha que o pessoal fala, mãe, eu vou ligar para ela. O que todo mundo está reconhecendo? Olha, talvez ela não tenha um canal de YouTube bombado, talvez ela não seja uma pregadora famosa no TikTok, mas uma coisa eu sei, quando ela ora, alguma coisa acontece. Sabe por quê? Fala comigo, unção. Uns são, outros não são. Que você se encontre com unção e que as pessoas falam, esse aí é marcado pelo poder de Deus. Faz sentido? Tudo posso naquele que me fortalece, diz o Senhor. Número 5, está pronto para a reta final? Esse aqui é para você que fala, Deus, será que eu cheguei tarde para a tua casa? Será que eu fui aquele filho pródigo? Fala comigo, eu creio que o meu passado não me limita e não é desperdiçado por Deus. Você acredita nisso? Deus não vai desperdiçar o teu passado não é a tua identidade, você é aquilo que o Pai diz que você é. Sabe o que eu amo da história do filho pródigo? É que o pai, ele abraça, ele espera e ele abraça o filho. É como se ele dissesse, olha, venha do jeito que você está, mas eu te amo demais para deixar você do jeito que você veio. Troca a roupa, dá um anel novo, põe sandálias novas, dá um banho esse menino aqui, esse cara aqui é realeza. Fala comigo, eu sou filho do rei. Você acredita nisso? Sabe, eu vejo que muitas vezes esse processo de metanoia é um processo que me tira a mentalidade de mendigo para me pôr numa mentalidade de realeza. Independente do que você tem na tua conta bancária, tem gente que está cheio de bens materiais, mas está ainda pensando como mendigo. Eu não mereço a graça, eu não mereço as bênçãos, eu não mereço o milagre. Deixa uma coisa, o filho pródigo não teve nenhum problema no pai ter matado lá o boi para ele fazer a festa.
Ele não tem, você não encontra no texto ele falando assim: pai, mas esse anel aí é caro demais, pai. Pô, pai, mas essa sandália aí, cara, ela é cara, pai. Ele está totalmente tranquilo. Agora, sabe uma coisa que você encontra? O filho mais velho, que nunca saiu da casa do pai e nunca entendeu que ele era filho. Ele estava com uma mentalidade de servo. Eu sei que você tem que ser um servo de Deus, e eu sou um servo de Deus, mas o que eu estou falando aqui é sobre uma mentalidade de filiação. Olha só o que a palavra diz em Romanos 8, versículo 28. Você conhece esse versículo, tenho certeza. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem aqui foi chamado de acordo com o propósito de Deus na tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor age, a palavra diz, em todas as coisas para o teu bem. Então, ao liberar fé nessa promessa aqui de Romanos 8, versículo 28, Deus, ele tem uma habilidade que só ele tem de transformar tudo aquilo que é negativo em positivo na tua vida. É o que o príncipe José, ele fala para os seus irmãos: aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus transformou para o bem. Aí quando você está nos caminhos do Senhor, até a coisa ruim que eles lançam para você, o Senhor transforma para uma coisa boa. Faz sentido o que eu estou falando? E o Senhor começa a fazer com que até as coisas lá de trás, que o inimigo, quando ele estava te escravizando, onde estava preso no teu passado, sabe o que Deus está falando para você hoje, que está carregando aquele peso, aquela culpa, aquela acusação do diabo, porque ele é o acusador dos santos? Eu quero que você saiba uma coisa, que uma vez que você está em Cristo, Deus não desperdiça nada, Ele só te prepara. Deixa eu repetir: uma vez que você está em Jesus, Deus não desperdiça nada, Ele só te prepara. Ele está te preparando para algo. O teu testemunho vai levar libertação para muitas pessoas. O teu testemunho é profecia daquilo que Deus vai fazer para outras pessoas. Não é isso que está escrito lá em Apocalipse? O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Para pensar nisso. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Toda vez que você traz o testemunho daquilo que Cristo fez na tua vida, e você fala: na minha vida Cristo fez isso, na minha vida Cristo fez aquilo, na minha vida o Senhor Deus restaurou isso. O teu testemunho já é a profecia daquilo que Ele vai fazer na vida das pessoas que estão escutando o teu testemunho. Faz sentido? É isso que Ele está querendo dizer. Quando você conta o teu testemunho, a profecia já começa a entrar no coração, no espírito daquele que tem fé, e fala: Deus, se o Senhor fez para ele, o Senhor faz para mim. Se o Senhor resgatou ela, o Senhor resgata a minha vida também. Se o Senhor restaurou aquela família, o Senhor restaura a minha família também. Se o Senhor tirou ele daquele lugar e levantou ele para ser um sinal, uma maravilha, o Senhor consegue me levantar como um sinal, uma maravilha para a minha geração. Quem pode dizer amém para isso? Fica de pé onde você está. O Espírito Santo está falando com você? Sabe, o Senhor está hoje transformando nossas mentalidades, porque o Senhor quer trazer uma transformação nas nossas vidas. Você não vai mudar tentando se disciplinar para: eu quero mudar meu comportamento. É importante você se esforçar, mas eu digo para você, quando você começa a falar assim: Deus, eu quero crer tudo aquilo que a tua palavra diz que eu sou, eu quero realmente viver aquilo que a tua palavra diz que eu tenho acesso. Essa mentalidade vai transformando você de tal maneira que você começa a viver a vida abundante do Senhor. Você crê nisso? Aonde você estiver, abra suas mãos como estivesse recebendo. Eu quero orar com você, só receba. Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor está fazendo aqui hoje à noite. Pai, eu creio que nessa atmosfera de fé, nessa atmosfera que tem os nossos olhos na tua bondade, nessa atmosfera que entende a tua soberania, eu peço hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha gerar fé nos nossos corações.